Oportunidades disfarçadas nos problemas com a equipe. O consultor Gary Hamel explicava aos diretores de uma empresa as vantagens do processo aberto, aquele que envolve toda a equipe na busca de soluções inovadoras. De repente, o presidente da companhia o interrompeu. E se minha equipe só vier com ideias idiotas? Gary olhou seriamente para ele e respondeu: se isso acontecer, então você tem um problema muito maior, uma equipe idiota. Os reis matavam os mensageiros que traziam mais notícias. Como nunca sabiam se o soberano acharia boa ou ruim a informação que estavam levando, os mensageiros foram deixando de levá-la. E o rei foi ficando cada vez mais desinformado, isolado e enfraquecido. Deve ser por isso que a monarquia desapareceu em quase todo o mundo. Ter um relacionamento saudável com a equipe é mais do que uma boa política. É a garantia de que você estará sempre bem informado, é a certeza de que haverá menos conspiração contra você, é a melhor maneira de reter os grandes talentos. Como mostra o caso a seguir. Harry era um rapaz insuportavelmente criativo e participativo, uma fonte inesgotável de ideias, sugestões e questionamentos. Ele entrou na loja de departamentos Marshall Fields, de Chicago, como um simples estoquista. Sua iniciativa e criatividade incomodavam os superiores. Mas não tinha como brigar com ele, suas sugestões eram ótimas. A sacada de colocar os produtos ao alcance dos consumidores, por exemplo, se mostrou irresistível. Até então, em lojas do gênero, as mercadorias ficavam atrás dos balcões de vendedores. Com a alteração, os clientes ficaram mais à vontade para escolher e as vendas aumentaram. Outra boa solução foi a que ele encontrou para desovar os itens encalhados. Harry sugeriu fixar uma data para oferecer mercadorias com preços incrivelmente baixos. Os patrões ficaram reticentes, porque não sabiam como o consumidor reagiria quando os preços voltassem ao normal. Mas o rapaz argumentou que as ofertas atrariam mais pessoas à loja, e elas poderiam se interessar por outros produtos. Dito e feito, mais tarde, essa prática levaria o nome de liquidação. Harry inventou também o vale-presente. Ninguém imaginaria que um pedaço de papel pudesse fazer tanto sucesso. Certo dia, ainda observando o fluxo de pessoas no estabelecimento, ele teve a ideia de deixar os perfumes e cosméticos expostos no local onde o público mais transita, o andar térreo. Ao sentirem os aromas, os clientes seriam compelidos a levá-los. Reparou que até hoje é assim. Em toda loja de departamentos, os cosméticos ficam no térreo. Para fazer a população antecipar as compras de Natal, ele teve a iniciativa de fixar cartazes com contagem regressiva para a noite feliz. Outro acerto. Nem ao sair do trabalho Harry sossegava. Numa determinada noite, o estoquista percebeu que as vitrines ficavam apagadas durante a madrugada. Ele intuiu que, se ficassem iluminadas à noite, atrairiam a atenção dos pedestres e poderiam despertar seu desejo de compras no dia seguinte. Foi assim que Harry Selfridge praticamente concebeu o modelo de lojas de departamentos como conhecemos hoje. Apesar de tanta liberdade e receptividade da direção, aos 50 anos, ele decidiu deixar a Marshall Fields. Mudou-se para Londres, onde abriu a famosa loja de departamentos que leva seu sobrenome. É sempre assim, os melhores talentos são os mais inquietos, imprevisíveis, inconformados. Se não forem atendidos ou ao menos ouvidos, podem ir embora. Alguns são tão geniosos que vão embora de qualquer jeito. Pelo menos enquanto estiverem na sua empresa, você pode se beneficiar com a intensa criatividade deles. Esteja sempre aberto para ouvir as sugestões da equipe. Nem todo mundo possui a persistência e a determinação da brasileira Soraya, a mulher que colocou o cargo em risco para mostrar uma ideia ao patrão, o todo-poderoso Bill Gates. Em 1993, ela trabalhava na sede da Microsoft, em Redmond, estado de Washington, no mesmo prédio de Gates. A internet ainda engatinhava. Mas Soraya previu que um dos segmentos de mais futuro no mercado online era o de turismo. Ela imaginou criar uma agência de viagens virtual, na qual os consumidores poderiam pesquisar tarifas aéreas, reservar hotéis, alugar carros, comparar pacotes e até consultar mapas de regiões utilizando qualquer computador. Mas tirar sua ideia do papel exigia dinheiro. E isso o líder da Microsoft tinha de sobra. Gates era, então, o homem mais rico do mundo. Por isso, vivia cercado de um séquito de assessores e seguranças,
o que impedia qualquer contato. Assim, o caminho natural seria entregar o documento para a secretária do chefe e torcer para que um dia chegasse às mãos dele. Mas Soraya acreditava demais no projeto para deixar a cargo de quem mal conhecia. A oportunidade surgiu num fim de semana. A brasileira colocava trabalhos atrasados em dia, quando resolveu se aventurar no andar do dono da companhia. Circulando por lá, notou a porta de seu escritório apenas encostada. Sem perder tempo, Soraya literalmente invadiu a sala e pôs sobre a mesa do patrão o CD com a apresentação e o seguinte bilhete: Prezado Sr. Gates, eu sei que, se o senhor vir o conteúdo, ficará interessado. Gostaria de expor minhas ideias sobre como a Microsoft poderá revolucionar a indústria do turismo. Como num filme de suspense, na saída, ela foi surpreendida pelo segurança. O homem ameaçou denunciá-la, o que fatalmente lhe custaria o emprego. Soraya argumentou que havia se perdido, e com muita lábia, conseguiu convencê-lo a deixar o assunto para lá. A aventura valeu a pena. Semanas depois, uma diretora chamou para comunicar que Gates havia visto o projeto, se interessado e que apostaria nele. E mais, a brasileira tocaria a nova divisão e ainda receberia um aumento de salário. Soraya ficou eufórica. Assim, 3 anos depois, em 1996, a Microsoft lançava o portal Expedia, o primeiro site de turismo da internet. Atualmente, é a maior agência de viagens americana, com um faturamento de 2,9 bilhões de dólares em 2008. A sorte da Microsoft foi contar com uma executiva determinada e corajosa como Soraya Bittencourt. Gente assim é muito rara. O ideal é sua empresa ter um ambiente receptivo para a equipe se sentir à vontade e revelar suas ideias, sugestões, experiências e até seus deslizes. Em 1944, na companhia americana 3M, uma assistente de laboratório entrou na sala do diretor para relatar um acidente de trabalho. Mostrando seu uniforme manchado, a moça falou: outro dia, derrubei um produto químico na roupa. Como não tinha outro uniforme, continuei a usar esse mesmo. E olha que interessante, o lugar onde caiu a substância não fica sujo de jeito algum. Ao estudar a área atingida, os técnicos descobriram uma propriedade então desconhecida da substância: a capacidade de proteger os tecidos. Graças à funcionária participativa, no mesmo ano a 3M lançou no mercado o primeiro produto destinado à manutenção de tecidos, Scott-Guard. A nova onda no meio empresarial é chamar os funcionários de colaboradores. Mas para que a alteração não seja apenas semântica, deixe-os realmente colaborar. Não apenas ouça o que tem a dizer, divida os desafios com eles. Em vez de estabelecer metas específicas para os funcionários, desafie-os a apresentar cada boa ideia que tiverem, sugere Jack Welch. Os melhores executivos desejam ser reconhecidos e sonham com um grande desafio. Saiba que, ao passar um problema para eles, alguns pensarão no assunto obsessivamente, mesmo durante um banho, um passeio com o cachorro ou até enquanto esperam a esposa passar o batom. Era uma noite de sábado de 1969. Enquanto sua mulher se vestia, John olhava aflito para o relógio de pulso. Preocupado em não se atrasar para o teatro, ele resolveu apressar sua parceira: ande logo, ou vamos perder a peça. Calma, querido. Estou colocando o sapato. Para não se irritar, John se sentou no sofá, acendeu um cigarro e se recordou de um desafio passado recentemente pelo patrão. A empresa em que trabalhava, a Henkel, produzia cola líquida. E agora estava empenhada em desenvolver um adesivo mais prático, no estado sólido, que não escorresse nem causasse acidentes. John matutava sobre isso quando ouviu sua mulher dizer: já estou indo. Só falta passar o batom. Nesse momento, o homem teve um estalo. Talvez o mecanismo do batom pudesse ser adaptado para acionar a cola em bastão. Imediatamente, ele pegou um papel e registrou sua ideia. Talvez tenha sido uma das raras vezes em que um marido agradeceu a sua mulher por demorar a se arrumar. Logo na segunda-feira de manhã, o homem levou a sugestão aos seus superiores. O resultado: alguns meses depois, ainda em 1969, foi lançada nos Estados Unidos a cola Pritt. Observe que a sacada surgiu durante uma situação doméstica muito específica. Talvez em nenhum outro momento ela aparecesse. Ao abrir o problema para a equipe, o diretor permitiu que as experiências pessoais dos empregados contribuíssem para a solução.
Sua empresa tem um produto aparentemente sem utilidade. Ponha toda a equipe para encontrar ou inventar uma aplicação para ele. Foi o que aconteceu também na 3M americana em 1968. Depois de passar meses pesquisando um adesivo superpotente, o químico Sylvia Spencer concluiu que seu esforço dera em nada. Ou quase nada. O resultado foi uma cola fraca, que apenas se fixava suavemente a outros materiais e podia ser descolada facilmente. Ora, pensou Spencer, para que serve uma cola que não cola? Frustrado com sua experiência mal-sucedida, ele pensou em jogar tudo fora e começar do zero. Porém, na esperança de que algum colega pudesse encontrar uma utilidade para o material, ele resolveu espalhar a novidade para todos na companhia. Depois disso, o químico esqueceu o episódio e todo mundo tocou a vida para frente. Guarde esta história. Volto a falar dela mais adiante. A sabedoria popular diz que duas cabeças pensam melhor do que uma. Imagine então o potencial de ter dezenas de cabeças empenhadas em responder ao mesmo desafio. Experimente fazer isso na sua empresa. A solução não virá necessariamente de quem ganha os maiores salários ou dirige os melhores carrões. Às vezes pode vir de quem pilota uma simples vassoura. Aquela indústria vivia uma situação preocupante. Seu principal produto vinha perdendo participação no mercado por conta do alto custo de fabricação. O presidente convocou então os principais executivos para uma reunião e falou: temos que baixar o custo, mas sem perder qualidade. Que sugestões vocês me dão? Os homens começaram a cogitar saídas, como substituir matérias-primas caras por outras mais baratas, apertar os fornecedores para extrair preços menores, diminuir a margem de lucro da companhia ou até mesmo enxugar o quadro de funcionários. O patrão se irritou: chega. Pago vocês para pensarem. Essas alternativas são óbvias. Quero ideias novas. E já. A sala ficou em silêncio. Os executivos engoliram em seco. O clima ficou tenso. Os segundos custavam a passar. Podia-se ouvir até uma mosca batendo as asas. Até que uma voz fraca e titubeante rompeu o silêncio: com licença, chefe. O produto precisa ter embalagem. Todo mundo se virou para ver quem fora o autor daquela sugestão tão inusitada. E ficaram surpresos ao descobrir que havia sido o faxineiro, um homem magro, de uniforme azul e apoiado em sua vassoura, até então invisível na sala. Envergonhado por se transformar subitamente no centro das atenções, ele continuou, hesitante: a empresa podia tirar a embalagem e o próprio produto ficar exposto. Assim, acho que ia economizar bastante, não? Os executivos não acreditaram no que estavam ouvindo. Que ousadia daquele homem da limpeza! Quem ele pensava que era, interrompendo uma importante reunião de diretoria? Além do mais, a ideia soava ridícula. Claro que todo produto precisa de embalagem. Afinal, como diferenciá-lo dos concorrentes? Como identificá-lo no ponto de venda? Onde colocar a marca do fabricante e as informações técnicas? Quando alguns diretores já ensaiavam sorrisos de deboche, o presidente comentou: pode ser. Por que não? Por que não? O produto em questão era o pneu de automóvel. Acredite se quiser, mas até o início do século XX, como qualquer outra mercadoria, ele vinha dentro de embalagem de papel graças àquela sugestão inesperada de um faxineiro. Os pneus passaram a ser expostos nas lojas sem embalagens, com a marca e as informações necessárias impressas na própria borracha. E até hoje é assim. Este caso me foi relatado por um importante executivo de uma empresa de telefonia brasileira. Não consegui checar a veracidade da história, mas ilustra muito bem que as ideias podem vir de qualquer lugar. Basta os dirigentes estarem dispostos a ouvi-las. Mas isso não é tão corriqueiro e simples como se imagina. Em geral, as companhias estão presas a formatos antigos, com muitos departamentos, organogramas rígidos e hierarquias intimidadoras. O sistema de reconhecimento baseado na meritocracia estimula a competição, torna os profissionais individualistas, faz com que os gerentes evitem dar ouvidos e espaço para seus subordinados, com medo de serem substituídos por eles. A criatividade não anda escassa. O que acontece é que a maioria das organizações se esforça para acabar com ela, afirma o guru da administração Peter Drucker. Quem perde com isso são as empresas, que desperdiçam a maior fonte de inovação que possuem, a criatividade da equipe.
A Toyota é um exemplo de companhia que favorece a participação dos empregados. A montadora japonesa os incentiva a contribuir com qualquer sugestão que tiverem, mesmo as mais simples ou desimportantes. Existe até uma meta a atingir todo ano, 1 milhão de ideias. É verdade, para a empresa, o engajamento é tão importante que existe um número a atingir. De acordo com o sistema Toyota de produção, a participação constante aumenta a criatividade, a reflexão e a capacidade de pensar, além de garantir um ambiente de inovação diário. No final de cada ano, a montadora promove o Idea Expo anual, um evento que destaca as maiores inovações tecnológicas criadas por sua equipe. Premiação: solução ou problema. Uma das grandes diferenças entre as empresas orientais e ocidentais é a forma de motivar os funcionários. Para estimular a equipe a participar com ideias, muitas organizações ocidentais têm o hábito de pagar por elas. Parece uma forma eficiente, mas, na maioria das vezes, ocorre o efeito inverso. Como é possível? Acompanhe o raciocínio. No início, as pessoas ficam animadas com a possibilidade de ganhar algum dinheiro extra. Mas, como a empresa só paga por ideias aceitas, é grande a possibilidade de o sujeito ter sua sugestão recusada. E, naturalmente, ficará frustrado. Depois de 2 ou 3 negativas, possivelmente deixará de participar. No livro Toyota, A Fórmula da Inovação, de Matthew May, há uma interessante história que demonstra como a remuneração pode roubar o poder criativo das pessoas. Uma velha senhora morava numa rua onde um grupo de meninos jogava bola todas as tardes. Como eles faziam muito barulho, ela pensou em pedir que falassem mais baixo. Intuindo que não seria atendida, a mulher teve outra ideia. Chamou a garotada e falou o contrário, que gostava demais de ouvi-los brincar, mas que estava com problemas de surdez e só poderia escutá-los se gritassem mais alto ainda. E propôs um acordo: toda vez que fizessem muito barulho, cada um ganharia $1. Os garotos adoraram a proposta e toparam na hora. No dia seguinte, brincaram e gritaram como nunca. No final do dia, receberam o dinheiro combinado. Na tarde seguinte, a história se repetiu. Só que, desta vez, a senhora disse que estava sem dinheiro e só poderia pagar 50 centavos. Os meninos aceitaram, meio a contragosto. No outro dia, nova surpresa, ela disse que tinha menos ainda e que, desta vez, pagaria apenas 10 centavos para cada um. Os garotos se revoltaram e disseram que não voltariam mais, não valia a pena gritar por 10 centavos ao dia. Não é interessante? Ao decidir pagar por uma coisa que os garotos faziam de graça, a velha senhora tirou o prazer deles de brincar. A mesma coisa pode acontecer com sua equipe se você pagar apenas por ideias aceitas. Num ambiente propício, os profissionais contribuem de graça, simplesmente porque o ser humano gosta de participar, sugerir, ser ouvido pelos outros, provar seu valor. No momento em que a empresa decide pagar, a magia se rompe, elas só criarão movidas pelo dinheiro. No sistema Toyota de produção, ocorre o contrário, o hábito de formular ideias continuamente faz parte da cultura da empresa. Isso promove um forte espírito de cooperação e proatividade. As pessoas incorporam a criatividade no seu dia a dia, passa a fazer parte do trabalho. Se funciona. De acordo com a pesquisa realizada em conjunto por 2 importantes associações trabalhistas, Employee Involvement Association e Japan Human Relations Association, o número de ideias dadas anualmente por funcionários de empresas japonesas chega a ser 100 vezes maior do que nas empresas americanas. Claro, não são todas as companhias ocidentais que gratificam a equipe. A Disney, por exemplo, referência mundial na prestação de serviços, garante que jamais recompensa financeiramente um funcionário. A recompensa está no reconhecimento de um trabalho bem feito. E só. A vantagem disso é que as pessoas se esforçam para dar o melhor de si no dia a dia. Se a sua empresa não oferece um ambiente apropriado para reter os maiores talentos, saiba que eles podem ir embora e explorar suas melhores ideias por conta própria. Alan não aguentava mais ver tanta sobra de material na linha de produção. E ele não via qualquer esforço da empresa para aproveitar os excedentes. O rapaz já havia reclamado, apontando o desperdício, mas ninguém na DuPont deu ouvidos a ele. Certo dia, Alan resolveu pedir as sobras ao encarregado. Sobras do quê? De polietano.
são restos do refinamento de petróleo. E para que você quer isso? Não serve para nada. Ah, eu sei. De repente encontra algum uso. Não vendo motivos para negar, o chefe consentiu. A partir daquele dia, Ar passou a fazer experiências em casa após o expediente. O material plástico era de péssima qualidade, retorcido e sujo. Mas o sujeito era persistente. Ao longo de meses, investiu suas economias para desenvolver uma forma de tratar e recuperar o material. E, finalmente, teve progressos, projetou uma máquina capaz de moldar as sobras, transformando-as em plástico versátil. Acreditando no potencial da invenção, em 1948, Silas Tupper saiu da DuPont e fundou sua própria fábrica de vasilhas plásticas, a Tupperware. A marca virou sinônimo de recipientes para conservar alimentos. Atualmente, os produtos da Tupperware estão presentes em mais de 100 países, com vendas líquidas próximas aos 2 bilhões de dólares. Observe que o material era da DuPont, o funcionário era da DuPont e o novo negócio também tinha tudo para ser da DuPont. Uma postura diferente da empresa naquele momento e possivelmente a oportunidade não teria sido desperdiçada. Para evitar perder precocemente as melhores pessoas, esteja aberto para ouvi-las. Você vai ver que a frase "santo de casa não faz milagre" é equivocada. Não apenas faz, como o milagre pode surgir justamente numa igreja. Sempre que ia cantar seus hinos na capela, Fry vivia o mesmo problema. Ao virar as páginas de seu inário, as tiras usadas para marcar as folhas caíam no chão, fazendo a maior bagunça e chamando a atenção dos fiéis. Mas as tiras eram necessárias, porque permitiam localizar os cânticos mais rapidamente. Aparentemente simples, o problema se mostrou difícil de resolver. Numa das tentativas, Fry usou fita isolante para fixar as tiras aos hinos. Mas, ao descolá-las, os papéis rasgaram. Sua paciência estava se esgotando, tinha que haver um jeito mais prático de organizar aquilo. O ideal, pensou, seria um papel que se fixasse suavemente às folhas e que pudesse ser retirado sem esforço e... Ei, espera aí! Foi nesse momento que Fry se lembrou, como você também deve ter se lembrado, do fraco adesivo descoberto por um colega que trabalhava na mesma empresa, a 3M. Sem perder tempo, Fry entrou em contato com Spencer Silver, pediu uma amostra do material e o resto é história. Foi assim que surgiu o Post-it, inicialmente um marcador de livros e, depois, o mais revolucionário bloco de recados já inventado pelo homem. Esse é um excelente exemplo de comprometimento dos funcionários. Saiba que, entre problema e solução, se passaram 11 anos. Isso mesmo. A experiência mal-sucedida de Spencer foi em 1968 e a sacada de Fry, em 1979. Está certo que ambos os casos ocorreram na mesma cidade, St. Paul, Minnesota, mas uma atitude diferente de qualquer um dos dois e talvez hoje o mundo não conhecesse o Post-it. Ter uma relação de respeito, proximidade e união com a equipe pode até mesmo salvar sua empresa, como mostra a inacreditável história a seguir. Em 1979, o mundo enfrentou a segunda maior crise do petróleo. O valor do barril atingiu picos históricos. Isso foi desastroso para a economia. O nível de falências e concordatas nos Estados Unidos cresceu 45%. Um dos setores mais afetados no país foi o de aviação civil. Além do preço do petróleo, um ato assinado pelo presidente Carter, em 1978, quebrou o monopólio do mercado, incentivando a livre concorrência, o que foi fatal para diversas companhias. Entre 1979 e 1982, inúmeras empresas aéreas faliram, fecharam ou foram absorvidas. Mas havia uma companhia que se diferenciava das outras pela cultura de respeito e valorização dos funcionários. Além de ouvir e atender a equipe, a empresa evitava demissões, buscando, sempre que possível, medidas alternativas e conciliadoras. Numa das ocasiões, por exemplo, propôs redução coletiva de salários e, passada a dificuldade, devolveu tudo com juros e correção monetária. Pois foi justamente essa política trabalhista que fez a diferença durante as turbulências do choque do petróleo. Depois de seguidos prejuízos financeiros, a empresa ameaçava sucumbir. Numa iniciativa inédita e impressionante, os 50 mil funcionários resolveram se unir e doar à companhia $50 cada um. O valor foi abatido diretamente da folha de pagamento.
O montante arrecadado, de 2,5 milhões de dólares, foi utilizado para dar entrada no primeiro Boeing 767 da companhia. Mais do que o capital, essa incrível demonstração de apoio funcionou como uma poderosa injeção de ânimo e otimismo na empresa, qualidades que foram fundamentais para ajudar a Delta Air Lines a atravessar o pior momento de sua história e a decolar novamente. Atualmente, a Delta é uma das 3 maiores companhias aéreas dos Estados Unidos. E talvez a melhor. Recentemente, foi eleita pela revista Executive Travel a empresa aérea mais eficiente em 11 categorias, premiação jamais alcançada por outra concorrente. Em seu site, a empresa dedica seu desempenho à excelência dos colaboradores. Em homenagem a eles, aquele primeiro Boeing 767 recebeu simbolicamente o nome de The Spirit of Delta.